Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito das famílias. Lembrando que nós estamos falando com vocês das situações de invalidade do casamento. São quantas as situações? São 3 as situações, né? Já falamos de inexistência, lembrando que inexistência é falta de manifestação de vontade, ou até mesmo realizada essa manifestação perante uma autoridade totalmente competente. Situação de nulidade, lembrando que nulidade é um casamento, né, com as causas do artigo 1521, que são aquelas causas de impedimento, e estamos no 1550, falando das situações de anulação do casamento. No bloco passado, já tracejei com vocês 2 dessas diversas e inúmeras situações, que são aquelas hipóteses de casamento com menos da idade núbia, ou seja, com idade inferior a 16 anos, ou ainda com a idade núbia, mas sem a autorização, né, dos pais, ou até mesmo eventual autorização judicial. Show de bola! A partir, então, desse momento, quero começar a falar com vocês da terceira situação, né? Terceira hipótese. E essa terceira hipótese, de certo modo, ela abarca 2, né? Em seu âmago, em seu cerne, em seu seio. Qual que é essa situação? É a situação de vício de vontade. Esse vício de vontade, de certa maneira, ele casa muito com o direito penal. E nós veremos a razão desse casamento com o direito penal. Primeira forma que eu vou trabalhar com vocês posteriormente é justamente a coação moral, né? Coação moral que vocês já viram quando vocês estudam as chamadas dirimentes. Vocês lembram o que é crime? Crime é um ato previsto em lei, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, né? Ilicitude, que nos traz o quê? Uma certa censurabilidade. Culpabilidade. Lembram-se disso, gente? Em outras palavras, crime é tique, né? Fato típico, ilícito e culpável. Tipicidade, conduta, nexo causal e resultado, porque a 3 é mágico. E daí, derradeiramente, nós falamos da culpabilidade, que são as dirimentes. Lembram-se disso? Dirimentes, que a gente vai trabalhar aí com vocês, justamente acerca da imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Lembrando que aí nós temos o MEDECO. O que é MEDECO? Menoridade, embriaguez, debilidade psíquica, erro de proibição, coação moral irresistível e obediência hierárquica. São 2 situações que podem afastar a exigibilidade de uma conduta diversa, a chamada então coação moral irresistível. Isso vocês, de certa forma, já viram então dentro da parte geral do direito penal, e a gente vai trazer uma revisita, ou quiçá uma releitura dentro da nossa perspectiva do direito civil. Tudo bem? Então, coação moral, falaremos mais pra frente, falaremos adiante. E a outra situação que ventilaremos nesse bloco? A outra situação é a situação do erro. Erro que, com toda certeza, vocês já estudaram no direito penal, acerca justamente dessa diferenciação de erro de tipo e erro de proibição, né? Lembrando que erro, ele traduz até mesmo um brocardo humano, né? Que fala errar é humano est, ou seja, errar é humano. Razão justamente pela qual o direito dele se preocupa, né? O direito dele cuida. Lembrando também, por demais, acerca da tipologia. Qual tipologia, gente? Quando a gente fala erro no direito, esse erro ele abarca tanto o erro propriamente dito quanto a ignorância. Por quê? Porque na prática, errar ela demonstra, ela exterioriza um comportamento positivo, enquanto ignorar um comportamento negativo. Só que o resultado dessas condutas é exatamente igual, razão pela qual o direito cuida das 2 de maneira, né, uníssona. Posso dar um exemplo? O exemplo é o seguinte: vamos imaginar que eu esteja dando para vocês uma prova. Dentro dessa prova eu trago a seguinte indagação. Eu falo o quê? Eu falo assim, gente, o que é a contaminação virótica da Constituição? Daí vocês falam assim, nossa, do caramba, sei lá, não tenho a menor ideia. Então surgem dois comportamentos. O primeiro comportamento é, nossa, vou escrever demais, de repente o professor com o coração fofo, meigo e terno, ele considera alguma coisa. E errou, tirou 0 naquela questão. Ou de repente o aluno vira e fala assim, ó, eu vou dar um descanso pro professor, eu vou pular essa questão, né? Em outras palavras, ignorou um comportamento negativo, também tomou 0. Então, em outras palavras, o resultado de errar e ignorar é justamente o mesmo, idêntico, razão pela qual o direito ele trabalha tanto quanto o erro quanto a ignorância com sinonímia. Show de bola? Então, vamos, primeiro detalhe, trabalhar esse erro dentro do direito penal e também ventilar ele de certa forma, mais especificamente aí, né, dentro do direito civil. Só um detalhe porque eu vou falar do direito penal. O que? Artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal, ele fala assim, é crime
crime, né, é o sujeito que contrai induzindo o outro consorte em erro essencial, né? Ou seja, contrai casamento induzindo em erro essencial o outro consorte. Que loucura, isso é crime? É crime, gente. Artigo 236 do Código Penal. E sabe qual que é a parte interessante? Quem que vai dar a resposta do que é o erro essencial? É justamente o direito civil. Olha que importância, né? Em outras palavras, estamos completando uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco, aquela norma incompleta dentro do direito penal. Em outras palavras, olha que importante que é o direito civil. Quem que dá a resposta desse erro essencial dentro do direito civil? O nosso Código Civil, nos artigos 1556 e 1557. O que é, então, o erro essencial propriamente dito dentro do direito civil? Gente, primeira situação de erro essencial. Notem, são 3 as situações, porque 3, porque 3, porque 3, porque 3 é mágico, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, Elis e Horus, Eusádios, Poseidon, Harry, Rony e Hermione, Han, Luke, Leia, né? Olha que legal, estamos aí empolgados. 3 é o número mágico, né, do direito e da vida. Em outras palavras, são 3 as situações que levam, que sobejam esse erro essencial. Primeira situação, erro na identidade, honra e boa fama, né? Mas sempre as situações, pelo menos as 2 primeiras, que levem a quê? Que levem a uma vida insuportável quando eu descubra. Então, primeira situação, erro na identidade. Vocês não sabem, gente, o que? Eu me casei com Roberta Close, né? Com Roberta Close. E daí? E daí que ela em nenhum momento tinha me contado que antes dela ser Roberta, ela era Roberto. E daí? E daí que essa falta de informação levou eu, de certa forma, a me casar com ela, porque eu não sabia disso. E quando eu descubro, eu falo assim, meu, que loucura! Em outras palavras, isso me trouxe um transtorno tão insuportável, mas tão insuportável, que eu quero pedir eventual anulação desse casamento, tudo bem? Em outras palavras, um erro em acerca da identidade dela. Pode acontecer? Pode, sem nenhum entrave. Em relação, então, a gente fala identidade, honra e boa fama. Essa é a primeira situação. Segunda situação, eu descubro, me casei, né? Com quem? Com Fernandinho Beiramar. Mas eu não sabia que Fernandinho Beiramar, ele era o Fernandinho Beiramar. Era o narcotraficante, né? Ou seja, quando eu descubro que ele era o cara criminoso, isso também me levou a uma vida insuportável. Razão pela qual, em outras palavras, eu quero o quê? Eu vou me separar do Fernandinho Beiramar. Vou me separar da Maria do Pó, né? Vou me separar da Vivi a Perigosa. Será se era Vivi a Perigosa, aquela mulher da novela que era interpretada por Juliana Paz, né? Que está agora em Totalmente Demais, não é isso? Show de bola! Que loucura, prof, que loucura, né? Em outras palavras, um erro acerca do conhecimento também de crimes anteriores. E a terceira, e sempre quando eu conheço a situação, me leva, obviamente, né, a uma vida insuportável. E a terceira situação? A terceira situação, ela foi modificada. Porque a terceira situação, ela falava de hipóteses, né, em que a pessoa ela tenha um problema físico, mas esse problema não pode ser uma deficiência. Quando a gente fala não pode ser deficiência, essa modificação surgiu justamente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Um estatuto aí que modificou, obviamente, inclusive o rol dos relativamente e absolutamente incapazes, até porque pessoa com deficiência hoje é presumidamente capaz. Então retirou também o inciso 4, que falava do doente mental. Mas a gente fala daqui de uma situação, né, que, de certa forma, uma debilidade física, né? Uma debilidade física ou, de repente, uma moléstia grave, que eu não sabia. A pessoa, ela tem AIDS e agora que eu me casei, né? Ela nunca me falou que tinha AIDS, como que eu vou manter relação sexual, né? Lógico, tipo assim, hoje a gente tem vários mecanismos para tanto. Mas, de certa forma, é possível pleitear a anulação desse casamento. Só que aí que tá. Qual que é esse defeito físico que não é uma deficiência, né? Propriamente dita. Esse defeito físico, essa ignorância aqui acerca desse defeito físico, hoje praticamente ela não existe mais, né? E até vou explicar o porquê. De certa forma, essa ignorância acerca do defeito físico, ela tá falando justamente da impotência, gente. Por que não existe mais? Porque muitas vezes hoje, antes da pessoa casar, ela realiza o test drive, né? Show de bola! Mas qual que seria essa impotência? Notem, existem 2 formas de impotência. Nós temos a impotência chamada de impotência generande, né? E temos a impotência denominada de impotência coeunde. A impotência generande significa que a pessoa, ela tem uma oligospermia, uma azospermia. Em outras palavras, ela, né, não tem porra nenhuma, né? Em outras palavras, né? Ela tem uma ausência de material genético apto, né, aí a ensejar uma eventual gravidez. Óbvio,
essa situação dessa impotência generande, ela não gera anulação do casamento. Por que ela não gera anulação do casamento? Não gera anulação do casamento, uma vez que é possível, obviamente, que eles adotem ou até mesmo realizem uma inseminação, né, artificial, sem grandes entraves. A deficiência física que sobejaria, né, eventual anulação do casamento é chamada de impotência coeunde, melhor trabalhada também como impotência instrumental. É aquela música do Silvio Santos que a pipa do vovô não sobe mais, né? É óbvio, entretanto, que isso afetaria um dos deveres do casamento. Lembre-se sempre, a ideia da chamada coabitação, né, que as pessoas extraem até o dever sexual do artigo 1566. Justamente por isso que levaria à anulação do casamento. Óbvio, entretanto, que a doutrina hoje ela tem meio que flexibilizado essa anulação do casamento pela impotência coeunde. E por que ela flexibiliza essa situação com a impotência coeunde, né? Por várias razões. Primeiro detalhe, porque hoje existem vários instrumentos aptos a sanar essa impotência, né? Através de medicamentos, tipo Tonoclen, que a gente lembra até daquele desenhinho dos anos 90, né? Enfim, Viagra, que seja. Existem vários medicamentos aptos a sanar aí esse problema físico, né? Ou até mesmo a utilização de eventuais próteses. Então, razão pela qual hoje a doutrina entende que, até mesmo com base no afeto, com base no amor, essa situação de anulação do casamento, ela pode ser flexibilizada. Gente, eu posso pedir a anulação do casamento? Posso. Quem que é o legitimado para tanto? O legitimado para pleitear essa anulação do casamento, aqui, é sempre o cônjuge. É uma ação personalíssima, né? Em outras palavras, quem que realiza o ato sexual? Só o cônjuge, né? Enfim, com a pessoa que tem a debilidade ali física. Quem que realiza o ato sexual por erro na identidade? Só o cônjuge. Então o cônjuge tem que demonstrar que ele se sentiu, na verdade, de certa forma, né, muito maculado com aquela descoberta. Só ele que pode, então, pleitear essa anulação do casamento, sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. E qual que é o prazo para tanto? O prazo para aqui é um prazo de 3 anos contados da celebração do casamento. Esse prazo, ele está esculpido, está talhado no artigo 1559, né, do Código Civil. Notem o seguinte, e daí eu já termino a aula. Tem como convalidar o casamento? Ou seja, tem como, na verdade, sanar esse defeito e você não poder, não gerar mais a anulação do casamento? Claro que tem. Vocês não sabem, gente. Eu casei com a Roberta Close, lembra disso? Primeira situação, meu primeiro exemplo, erro na identidade. E vocês não acreditam. O que aconteceu? Depois que eu descobri, né, eu fui e continuei realizando ato sexual com ela, né, enfim. E daí? Se você realiza o ato sexual, você convalida. Não adianta depois, em momentos, falar assim, ai, mas eu me senti, nossa, extremamente mal, né? A minha vida se tornou insuportável. Mas como se tornou insuportável se você está realizando um ato sexual? Em outras palavras, o ato sexual, depois do conhecimento acerca da honra, da identidade, da fama, de crimes passados, ela sana o defeito e, né, inviabiliza, obviamente, esse pleito pela anulação, né, do casamento. Dito isso, terminamos essa hipótese e deixo para vocês, desde já, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!